Muito bem, amigos, falamos sobre a lição número 10, a partir de domingo, esposas escutem. O conselho do apóstolo Paulo para que as esposas sejam submissas, mas no sentido de opressão, no sentido de amor. E quando se fala em conduta cristã, nós vemos o livro de Efésios capítulo 5, e com isso nós vemos que o aconselhamento do apóstolo Paulo para a conduta cristã é um aconselhamento que fala de relacionamento. Relacionamento saudável, relacionamento que leve a igreja a ter uma unidade. O apóstolo Paulo defendeu a ideia de que os cristãos devem ser muito diferentes dos gentios. Os gentios, eles, como lemos na lição da semana passada, os gentios gostam de bebedeira, de farra, de zombaria, de gozação. Os cristãos não. Os cristãos gostam daquilo que simboliza a bondade, a cortesia, a solidariedade, a ajuda ao próximo. Tá? Então o apóstolo Paulo diz assim, vocês têm que fugir do comportamento dos gentios. Os gentios têm que olhar para vocês e têm que perceber que existe uma diferença porque Cristo está em vossa vida. Por isso, os relacionamentos entre irmãos e irmãs da igreja devem ser saudáveis. O apóstolo Paulo até usou a expressão de que Cristo, ele amou a igreja. E ele chegou a comparar esse relacionamento entre marido e mulher. E disse, marido, amai vossas mulheres. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E com isso o apóstolo Paulo dignificou o relacionamento do casamento, para que houvesse assim uma situação de igualdade. No tempo de Paulo, as mulheres eram logicamente menosprezadas e os homens tinham todo o poder. Agora o apóstolo Paulo está direcionando a essas pessoas que se tornaram cristãs, para que pudessem enxergar as suas esposas como assim alguém feita a sua igualdade. Jesus está amando a sua igreja de maneira assim que torne a igreja abençoada. E a igreja submissa a Jesus não se torna uma escrava, se torna uma cooperadora do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo recomendou, levem para Deus, para Jesus, tudo que vocês precisem na questão de relacionamento, de conduta, e Ele vai então abençoar com as mãos divinas. Tudo depende das mãos que fazem as coisas, valorizam as coisas. Tá? Alguém disse essas verdades muito sérias. Uma bola de basquete nas minhas mãos vale R$25. Nas mãos do Oscar da seleção vale R$7.000. Uma bola de vôlei nas minhas mãos vale R$25. Nas mãos do Tandy vale mais de R$5.000. Isso depende das mãos que seguram. Uma raquete de tênis nas minhas mãos não vale muita coisa, mas nas mãos do Guga valeu mais de $1 milhão no prêmio que ele ganhou, que se tornou o número 1 do mundo. Depende das mãos que seguram. Uma vara em minhas mãos serve para espantar um animal na rua, mas nas mãos de Moisés abriu o mar vermelho. Depende das mãos que seguram. 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos vai virar um lanche. Nas mãos de Jesus alimentou uma multidão. Depende das mãos que seguram. Por isso, quando nós levamos a Deus nossos problemas, nossos infortúnios, nossos desgostos, Deus nos ajuda, nos valoriza, porque as mãos dele são mãos abençoadoras. Por isso vale a pena colocar tudo aquilo que nos traz desconforto nas mãos certas, nas mãos do Senhor Jesus. Pergunta número 1. Que conselho o apóstolo Paulo ele deu ao aconselhar os cristãos a serem submissos uns aos outros? Qual a intenção do apóstolo Paulo? Efésios capítulo 5, verso 21, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, uns aos outros, no temor do Senhor. Isso quer dizer que o apóstolo estava querendo promover a unidade da igreja, trazendo com isso a ideia de que todos deveremos ser submissos a Cristo. Essa é a ideia principal. Se eu sou submisso a Cristo, eu não me importo com as pessoas que estão me pedindo coisas para fazer. Vou fazer com amor, com tranquilidade, sem pensar que a pessoa está querendo ser superior a mim. Por isso que quando os membros da igreja são membros unidos, eles fazem as coisas assim com intenção de igualdade. Quando a pessoa é arrogante, prepotente, ele quer mandar nos outros como se os outros fossem inferiores a ele. Por isso uma vez num passeio, o filho do pastor disse para o ancião da igreja, irmão, meu pai mandou o senhor ir lá agora. Ele disse, mandou ou pediu? O menino refletiu e disse, desculpe irmão, meu pai pediu. Ah, sim. Então isso modifica a situação, a forma de nós nos relacionarmos, a forma como emitimos uma palavra. O irmão pode pegar esse banco, por favor, e colocar ali junto comigo? Aí é diferente. Ou a pessoa fala assim, irmão, para o seguinte, o senhor pega todos esses bancos e muda de lugar. Como é que é? Você pega e muda de lugar? Então dá a impressão que a pessoa está sendo superior, ou seja, eu não vou colocar minhas mãos nisso. Vocês fazem porque eu já estou contribuindo. Isso é arrogância, isso é prepotência. O apóstolo Paulo brigou para que isso não acontecesse
na igreja dos Efésios. Por isso ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É muito importante a compreensão dessa parte. No livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 129, Ellen White escreveu o seguinte: Jesus está familiarizado com todos os corações humildes, mansos e submissos, que vão humildemente aos seus pés receber perdão e poder. Com o coração manso e humilde, procuram fazer bem aos outros, procuram levar avante a causa da verdade com esforço bom e sincero. E para esses, Deus tem uma bênção especial. O apóstolo Paulo, inclusive, sugeriu às esposas que fossem sujeitas aos seus maridos como se fosse ao Senhor Jesus. É uma sujeição em amor, uma submissão em amor. Uma senhora foi casada com um homem muito rude, muito cruel. Ele fazia uma lista todos os dias de todos os deveres dela. Quando chegava de noite, ele pegava a lista e dizia: vem cá, vamos checar o que você fez. Fez isso? Fiz. Fez isso? Não. Fez isso? Não fiz. Por que não fez? E brigava com a mulher. Esse infeliz acabou falecendo. Essa mulher, depois de uns 5 anos, arrumou um outro companheiro e agora fazia as coisas com todo carinho e amor. Um dia, arrumando uma gaveta, descobriu uma lista antiga do primeiro marido que exigia dela todas aquelas coisas. Quando ela leu a lista, disse: mas peraí, tudo isso que aquele homem me exigia, eu faço agora. Mas por que eu não estou chateada? Porque agora ela fazia com amor. Submissa, mas com amor. Isso significa cooperação, não é uma opressão. Tanto que há um texto de Ellen White, que eu quero ler para você, que Ellen White escreveu o seguinte: quando a pessoa está sendo submissa e o marido não é do Senhor, esse marido não é o cabeça dessa mulher. Está vendo? Coisa impressionante. Então, para que nós possamos entender, quando Paulo diz assim, escutem esposa, Paulo quer dizer o seguinte: sejam submissas aos vossos maridos. Mas o apóstolo Paulo também colocou uma obrigatoriedade espiritual e amorosa. Maridos, amai vossas mulheres. Sabe qual foi o parâmetro que ele usou? Jesus Cristo, como Cristo amou a igreja. Cristo não escraviza a sua igreja. Pelo contrário, cuida da sua igreja. O apóstolo chega a dizer: ninguém vai maltratar o seu próprio corpo. Então o marido não pode maltratar a esposa. Na Segunda Guerra, um moço foi para longe de casa, era casado, mas não tinha filhos. E as cartas iam e vinham amorosas, com grandes declarações de amor, ele escrevendo para a esposa. Depois de 1 ano na guerra, ele mandou uma carta dizendo: não me escreva mais. Arrumei uma outra pessoa e vou ter um filho com ela. Aquela esposa ficou arrasada, mas se consolou dizendo: se ele quer assim, vou fazer o quê? Então ela acabou obedecendo essa ordem dele: não me escreva mais. Depois de 2 anos, ela recebeu uma outra carta. Era a segunda esposa do seu ex-marido, escrevendo que o ex-marido dela havia falecido na guerra e que ela havia tido um filho desse homem que estava com 2 aninhos. E ela ia receber a pensão, porque era a mulher legítima, casada no cartório e tudo. Então ela ia receber a pensão daquele militar. Mas sabe o que fez a esposa? A esposa verdadeira? Disse: meu Deus, ele morreu. Como é que pode? E agora? A viúva estrangeira está com um filho pequeno. Como é que ela vai se manter? Ela escreveu para a mulher, que era agora a esposa do seu ex-esposo, escreveu dizendo o seguinte: olha, eu não tenho raiva de você. Se você quiser vir, traga o seu nenê e vamos cuidar dele juntas e vamos dividir as despesas. Que amor cristão tinha essa mulher. Qualquer pessoa assim que assim colocada assim para trás, ou é ofendida, ou tem um prejuízo, essa pessoa, lógico, quer se vingar. Mas essa mulher não. Ela quis cooperar com a viúva recente do seu ex-marido. Amava tanto aquele homem que ele transferiu o amor para o filho, embora fosse de outra mulher. É fácil a gente amar um amigo, mas amar um inimigo, uma pessoa que nos fez mal, isso vai depender da presença do Espírito Santo em nossa vida. E quando nós somos submissos a Deus, nós fazemos atitudes, ou temos atitudes cristãs que até mesmo as pessoas ficam espantadas. Se o marido é bom cristão, bondoso, leal, fiel, ele é o cabeça da mulher. Caso contrário, não representa Jesus. E a esposa deve considerar obedecer mais a Deus do que ao homem. Deus abençoe. Possamos então ter aprendido o que Paulo quis dizer às esposas: submissas pelo amor. Maridos, dominando pelo amor. E tudo vai dar certo. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Teu poder nos acompanhe, nos envolva.
possamos ter essa noção de submissão e humildade ao mesmo tempo. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz domingo para você e sua família.